Olá, gente boa, é um prazer estar com vocês. O tema de hoje é as exigências de ser discípulos e discípulas de Jesus Cristo, desde o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 33, que diz o seguinte: Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser discípulo meu. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus coloca claríssimo 4 condições para ser discípulos dele. A primeira condição é o desprendimento das coisas familiares que lhe apegam e não lhe deixam ser a sua melhor versão. Apegar-se aos que lhe aprisionam e alienam leva a uma espécie de objetificação do outro. Quem vive apegado a pessoas corre o risco de considerá-las coisas de sua propriedade. Isso impede ser discípulo de Jesus. Jesus jamais está falando de abandonar a sua família. Ele pede o desprendimento das atitudes que lhe minimizam como imagem do novo Cristo. O amor que sentimos pelos familiares, parentes, pelos outros e por nós mesmos nunca deve ser e nunca pode impedir de nos conduzir a Jesus Cristo. Porque o nosso próximo, os outros e nós mesmos somos imagens do Cristo. Melhor ainda, nós mesmos somos o próprio Cristo no mundo hoje. A segunda condição é o desprendimento dos interesses próprios, ou dos próprios interesses. Quer dizer, assumir a cruz é assumir a própria história em suas situações concretas de cada dia. A disponibilidade para carregar a cruz significa a disposição para entregar a vida por causa do reino. E quem não tem essa disposição não pode ser discípulo ou discípulo de Jesus. A cruz era o destino das pessoas inquietas, inconformadas e subversivas. E Jesus exige que seus discípulos sejam assim. Carregar a cruz significa aceitar os limites e abraçá-los com amor, vivendo na gratuidade e confiando-se ao seguimento de Jesus sob os olhos amorosos do Pai. A terceira condição é o desprendimento a decisões repentinas ou emoções passageiras que lhe conduzem ao mal. Jesus usa 2 parábolas: a da torre para construir e a do rei que vai para a guerra. Na parábola da torre, Jesus ensina que, independentemente da instância da vida, uma decisão equivocada traz inevitavelmente consequências danosas. Acompanhar Jesus sem ter clareza das exigências concretas que isso implica terminará em decepção, constrangimento e frustração pessoal. Na parábola do rei, Jesus ensina que as emoções passageiras fazem que você não consegue ver o todo e muito menos consegue ver a vida desde a perspectiva do outro e em função do outro. As decisões repentinas e emoções passageiras lhe podem fazer tomar decisões que vão lhe prejudicar pessoalmente e levar a outras pessoas à morte. Ambas parábolas visam ensinar que o discipulado, ou seja, a vida cristã, exige seriedade e maturidade. A quarta condição que Jesus põe para ser discípulo é o desprendimento de qualquer tipo de posse material ou espiritual que lhe escraviza. Jesus jamais falou de não ter
Mas se isso te escraviza, é um problema sério. Quando falo de bens espirituais, são todos os vícios que você alimenta o seu espírito e faz com que você seja um escravo. Não pode servir a dois senhores. Seguir Jesus implica o desprendimento de tudo o que lhe escraviza. Ora, se trata de uma exigência que pressupõe uma confiança ilimitada na providência de Deus com o seu serviço ilimitado pelo reino. Concluo dizendo que a opção pelo discipulado de Jesus Cristo exige uma séria reflexão, sobretudo no que diz respeito às consequências. Seria uma grave irresponsabilidade viver hoje como discípulos de Jesus que não sabem o que querem, nem onde pretendem chegar, nem com que meios devem trabalhar. Deus é bom todo o tempo. Deus é bom.